Então, gente, agora a gente vai ter mais uma aulinha de blocos econômicos. Não são muitos, então podem ficar despreocupados que a gente vai falar só de 4 blocos. Vou compartilhar minha tela com vocês. Então, aqui a gente vai falar de blocos econômicos, mais precisamente organizações internacionais. Vamos começar a falar do G8. Vou contextualizar um pouquinho a história do G8. Então, a criação desse grupo do G8, ele se deu por volta de 1975. Quando o presidente da França, ele acabou convidando os chefes de Estado dos países mais desenvolvidos do planeta para uma reunião naquele momento. Essa primeira reunião, ela acabou contando com um governante de 6 países a princípio: Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália e Reino Unido. E o que a gente teve, né? Na ocasião, se tornou o G6. Então, a principal pauta dessa reunião foi a crise do petróleo no mundo e os seus impactos que assolavam a economia mundial naquele momento. Em 76, a gente teve uma nova reunião desse grupo, e contando agora com a participação do Canadá. E aí a gente teve a denominação do G7. A partir daí, eles deixaram definidos que as reuniões aconteceriam anualmente. Então, a composição do G7 com esses países acabou durando até 1998, quando eles decidiram incluir a Rússia. A Rússia passou a fazer parte do membro do grupo. Só que, contrariando o que se pensa, o G8 não é as 8 maiores economias mundiais, porque elas excluem a China, que atualmente tem o segundo maior PIB do mundo, né? E o que a gente tem? Com a explosão da globalização, né, acabou trazendo aumento aí da desigualdade de renda entre os países. Então, se a gente for parar para pensar, o G8 sofre muita crítica atualmente, porque ele é alvo de 2 críticas, né, em manifestação, porque ele não é um grupo que representa a realidade global, em que continentes como América do Sul, Central, Oceania e África, eles não são representados por nenhum país no G8. Então, desse modo, os críticos desse grupo afirmam que o grupo, por ser tão seleto, ele acaba contribuindo para a hegemonia e não para o desenvolvimento da economia internacional. Então, ele acaba impondo uma agenda muito profunda, né? Uma globalização neoliberal. Então, ele acentua as desigualdades mundiais. Muitos países eles acabam considerando o G8, né, como principais responsáveis aí pelos problemas globais que eles mesmos vêm debatendo, né? Por exemplo, o caso do aquecimento global, o acirramento das tensões que existem entre os países subdesenvolvidos. Então, essas críticas acabam afirmando que o grupo não adota medidas eficazes para os problemas, por conta dos interesses políticos e econômicos que eles mesmos têm. Então, o grupo é formado por esses 8 países, né? 7 com a inserção da Rússia. Tanto que é normal vocês escutarem 7 mais 1. E eles se reúnem basicamente para discutir a forma de vender a ideia de um mundo melhor, né? Disfarçado de capitalismo e desigualdade social e tudo que eles podem. Porque é somente para o interesse das nações que estão aí, né? Que são as mais desenvolvidas, tirando a Rússia. E o G20? O que a gente tem no G20? O G20 ele é uma organização que reúne ministros da economia e presidente dos bancos centrais de 19 países e mais a União Europeia. Então, ele é formado por países ricos e emergentes. Quando eu falo emergentes, são países que estão em desenvolvimento. Qual que é o objetivo do G20? É promover o debate construtivo entre os países industrializados e os emergentes sobre os assuntos importantes que eles são destinados ao equilíbrio aí do econômico global. Então, é basicamente isso que vocês têm que saber do G20. Quando a gente fala de OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, a gente está falando que ela é formada por cerca de 150 nações. E qual é o papel da Organização Mundial do Comércio? Então, ela tem tido um papel fundamental na supervisão dos acordos comerciais e na defesa aí do livre comércio, ou seja, ela media conflitos comerciais entre os países que
participam do bloco. Fora a OMC, a gente tem a OSDE, que é a Organização Mundial para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Quando a gente fala de OSDE, ela dedica a promoção aí de padrões internacionais em questões econômicas, financeira, comercial, social e ambiental também. Então, suas reuniões e os grupos de trabalho, eles acabam promovendo debate, né, no qual a gente produz aí a troca de experiências e possibilidades para coordenações políticas e diversas atuações governamental. Então, falando um pouquinho do Brasil, ele participa das reuniões da OSDE desde 96, quando ele aderiu ao comitê, né, do Aço. Em 2007, o Brasil foi convidado e aderiu ao programa de engajamento ampliado. Em 2012, ele teve uma parceria juntamente com a China, com a Índia, com a Indonésia. E em 2015, só que o Brasil assinou um acordo da cooperação com a OSDE. Então, o pedido do Brasil para a cessão aí da OSDE foi um sinal que o país está pronto para consolidar sua agenda de reformas. Então, o processo ele acaba oferecendo uma oportunidade para que o país candidato e os países membros da OSDE trabalhem junto com o objetivo de ampliar a eficiência, né, a transparência das políticas públicas dos países. Mas é algo que a gente sabe que é muito difícil assim acontecer, né? Principalmente olhando para o cenário do Brasil atual. Então, a OSDE, né, ela é formada por 30 países membros e ela busca promover a política que assegurem o crescimento econômico, ou seja, a melhoria da qualidade de vida dos países e a liberalização do comércio. Então, ela é mais do que a OMC, né? A OMC, ela busca focar mais no comércio. Aqui não, aqui o OSDE, ele foca na política, ele foca no meio ambiente, no lado social, ele foca em mais coisas. Então, é basicamente isso que vocês têm que saber de blocos econômicos. Quem quiser saber um pouco mais, é só dar uma pesquisadinha na internet, gente. É isso. Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou dar aula de máscara, para lembrar vocês. Tem que usar máscara. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre energia, né? A gente já teve aula de biologia e de química, que os professores foram bem maravilhosos, como sempre, e bem específicos. Então, aqui em física, eu só vou mesmo apresentar a energia para vocês. Não vou aprofundar muito. Então, a gente pode começar. Prazer, eu sou a Carol Luz, né? Eu coloquei Luz ali embaixo porque, como geralmente me chamavam, os alunos me chamavam, mas fiquem à vontade, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. E vamos começar. Bom, primeiro, né, energia. A gente já conheceu a energia em química, a gente já conheceu a energia em biologia, e aí eu vim trazer a energia em física, né? Que a energia em física ela é uma grandeza física escalar, cuja unidade de medida, de acordo com o sistema internacional, é o Joule, né? Essa energia ela é definida a partir do trabalho. Ah, mas o que é trabalho? Bom, basicamente o trabalho é uma aplicação de força durante uma distância, percorrendo um caminho. Mas a gente não precisa entrar nisso agora. E aí a energia, o trabalho também, né, a transferência de energia que ocorre a um corpo que é submetido a uma aplicação de uma força externa, que é essa força nessa distância que eu falei. Mas fiquem tranquilos. A energia, a gente tem vários tipos de energia, né? A gente já viu vários até agora nessa trilha. E hoje eu vou mostrar para vocês 4 tipos de energia. E uma basicamente é a junção de duas. A gente já vai entender. Bom, o primeiro tipo de energia que eu trouxe é a energia cinética. A energia cinética, ela existe em qualquer corpo que esteja em movimento, tá? Então aqui nessa imagem a gente tem o carro que tem energia cinética, a gente tem uma pessoa que tem energia cinética e a gente tem uma pedrinha que tem energia cinética. Agora a energia potencial, a gente tem vários tipos de energias potenciais. Mas eu vou apresentar 2 só, que é o que a gente mais vê em física, que é a energia gravitacional, certo? Aqui, como a gente pode ver, né, pelo vetor de velocidade, a bolinha saiu do ponto B e foi para o ponto A.
Então, a gravitacional é quando a gente tem uma certa altura. E a gente também tem a elástica, que a gente tem uma molinha, beleza? Então, se a gente tem um elástico, uma molinha, a gente tem energia elástica, potencial elástico. A gente também tem outro tipo de energia, que é a energia mecânica, certo? A energia mecânica, ela é a junção da energia cinética com a energia potencial. Além da energia mecânica, a gente tem, por último, a energia térmica, certo? Que é todo corpo que tem uma temperatura diferente do zero absoluto. E aí vamos conhecer mais a fundo, mas não tão a fundo, as energias. Bom, a energia cinética eu resolvi trazer a fórmula para a gente ver que a fórmula ela realmente só depende do corpo e da velocidade. Então a gente tem a massa, que representa o corpo, e a velocidade, que é o movimento. Beleza? Mas não precisam se preocupar com fórmulas agora. E aí a gente tem a energia potencial, né? Que é uma energia que depende da posição do corpo. Como assim depende da posição do corpo? Bom, por exemplo, a energia gravitacional, a gente depende que o corpo esteja a uma certa altura. Então precisa que o corpo esteja nessa posição. E a elástica? Bom, a elástica a energia elástica ela acontece no corpo elástico, né? Então eu preciso que esse corpo ele esteja comprimido ou esticado. Se a mola estiver normal, é que eu não tenho uma xuxinha aqui agora, mas por exemplo, se a mola estiver normal, no seu estado normal, ela não tem uma energia potencial ali, porque ela não está sendo puxada nem comprimida, então ela não vai alterar. Tudo bem? E aí eu escrevi isso aqui para ficar mais simples para vocês. Eu trouxe também a fórmula da energia potencial gravitacional, mais uma vez, não precisam se preocupar com fórmulas, né? Eu trouxe essa fórmula para mostrar que depende do corpo, né, que é a massa, e depende da altura. Bom, como estamos no planeta Terra e que a gente precisa estar em algum lugar, também dependemos da gravidade, beleza? Então é isso. E a energia mecânica, que é a junção dos dois. Nossa, mó textão essa energia mecânica, né? O que tá acontecendo esse textão todo? Bom, o que é, né? A energia mecânica é que se a gente estiver num sistema fechado, também conhecido como sistema conservativo, né? Que é o mais correto, a gente a gente não tem dissipação de energia, né? Então, a gente tem uma energia inicial, tem que ser igual à energia final, dependente do que aconteceu. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui rapidinho, só pra gente ver a imagem. Aqui, nesse skate, né? Se aqui fosse um sistema conservativo fechado, essa energia potencial, ela teria se dividido em energia cinética e energia potencial, mas ela seria igual essa soma seria igual a essa energia potencial inicial, entendeu? Então, essa energia aqui, por exemplo, num valor X, essa soma seria igual a X e aqui seria igual a X. Não ia mudar, tá? Porque a gente está num sistema conservativo. Opa, várias coisas para mudar. Então, ou seja, né? Não vai ter atrito, não vai ter dissipação da energia, então a energia mecânica será sempre a mesma. Então, a energia mecânica inicial, naquele caso que era só a energia potencial gravitacional, né, que a gente viu no skate, seria igual à energia mecânica final, que também acaba sendo só a energia potencial gravitacional ali no skate, né? Mas se a gente pegasse esse ponto, seria igual também, tá bom? A soma da energia cinética com a energia potencial seria igual à energia potencial gravitacional inicial, beleza? Espero que tenha ficado tranquilo. Meu Deus. E aí a gente também tem a energia térmica, né? Que ela ocorre quando o corpo tem temperatura acima do zero absoluto. Por exemplo, eu tenho essa minha garrafa aqui. Se eu tô segurando ela aqui, a minha mão, né? Que é uma temperatura diferente do zero absoluto, tá transferindo essa energia térmica para essa garrafa. E nessa transferência, quando ela é transferida entre os corpos, a gente chama ela de calor, tá bom? Então, por exemplo, o que está acontecendo aqui no bloquinho A e no bloquinho B, né? O bloquinho A, ele tá mais quente, ele tá transferindo essa energia, né, pro corpo B em forma de calor, beleza? Se aqui a gente tivesse um sistema conservativo, por exemplo, essas temperaturas iriam se igualar, tá bom? Porque no sistema conservativo não tem dissipação,
Então, a temperatura final seria sempre igual à inicial, beleza? Bom, galera, é isso. Paz fui. Eu só vim apresentar mesmo as energias para vocês estarem um pouco por dentro do que é isso em física, né? E eu espero que tenha sido claro. Tchau, muito obrigada, até a próxima.